Inverno, busca por suprimentos, Ellie tendo que se livrar sozinha dos seus captores e Joel, que está desesperado sem a Ellie, deixa toda sua monstruosidade aflorar. Esse é o penúltimo episódio, o mais dramático e sangrento de toda a temporada. Equivale à Batalha dos Bastardos ou de Castle Black, para quem é fã de Game of Thrones. Acha que eu estou exagerando? Então segura seu coração, fica aqui comigo e se prepara. Eu sou o Fernando e você está assistindo ao Player Podre. É no isolamento profundo de um inverno que começamos, com um cenário coberto de neve e tensão, pois Joel continua ferido no porão que virou um esconderijo. Em outro ponto da história, Daniel, um pregador, está confortando a sua pequena comunidade e especificamente uma mãe e uma filha pela perda do provedor da família. E que, confrontado diante da preocupação dele sobre novas fontes de comida, visto que não previu a severidade do inverno, diz a todos que ele vai nos prover. Momentos depois, ele sai para caçar com James, caçador braço direito dele. Até então, o que nós imaginamos, esse ele vai nos prover, tem a conotação religiosa, que um padre faria referência. Mas há muito mais por trás disso. No vilarejo onde estão, Ellie, que cuidou do ferimento de Joel no episódio passado, se vê obrigada a sair para caçar, pois a comida acabou, tal como quem jogou o jogo percebeu o que aconteceu. No jogo, a coisa começa direto na ação, com Ellie caçando com um arco um belo coelhinho branco para comer. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Gente, enquanto a internet existir, não deixe esse meme morrer. Eu me recordo que essa cena foi muito chocante e criticada na época que o jogo foi lançado por essa visão de realismo de sobrevivência em uma caçada. Típico de quem acha que a comida vem direto do supermercado, embalada em plástico e servida em uma simpática bandeja. Em seguida, Ellie vê um gamo macho e sai em sua captura. Aqui há sutis mudanças entre o seriado e o jogo, mas que não afetam tanto assim os resultados. No seriado, Ellie nem caça o coelho e vai direto para a perseguição do gamo. Como ela nunca caçou antes, fica visível a falta de aptidão com o terreno selvagem, onde ela tropeça no chão e erra a parte vital do animal que não morre na hora, deixando assim um rastro de sangue na neve. Tirando as armas, tudo igual no jogo. As diferenças começam aqui. Ellie chega antes no gamo e no seriado foi o pregador David e o caçador. Uma mudança bem sutil. O diálogo inicial entre eles aconteceu tanto no jogo quanto no seriado de forma bem parecida. O combinado era a troca da carne de veado por penicilina, um antibiótico bem forte. No começo, pela boa vontade, eu diria até que há um senso de camaradagem do pregador para com Ellie, pois James se mantém calado, sisudo e desconfiado o tempo todo. E dá para nós, meros espectadores ou jogadores iniciantes, a ideia de que eles são boas pessoas, com boas intenções e que poderíamos confiar neles. Só que não. O papo dele quase me comprou, mas que bom que a Ellie nunca confiou em estranhos. Uma cena longa que não aconteceu foi a parte que Ellie e David ficam a sós e são atacados por infectados. Ambos precisam lutar juntos para conseguir sobreviver. Mas a conversa anterior ao ataque acontece é bem parecida. Nela, David expressa os primeiros balbuciares sobre a região servir para unir as pessoas, que antes ele era um professor de matemática e se tornou um pregador após o fim do mundo, e deixa entre linhas que ele o fez por conveniência. Ele gosta de ser importante para a comunidade e que ela pode fazer parte desse lugar também. O papo fica estranho quando afirma que terem se encontrado não era sorte, contrariando o comentário de Ellie, pois sorte não existe e ele poderia provar. A prova realmente parece deixar claro que, neste caso, nada parece ser por mero acaso. Vocês se lembram quando Joe e Ellie foram parar na tal universidade onde iriam se encontrar com os vagalumes? Não tinha nenhum deles lá, mas havia um grupo que os notou e já foram atacando de forma violenta. Quando Joe foi se defender, acabou se ferindo, e ele conseguiu finalizar um deles. Adivinha de quem ele era pai? Bingo! Pois bem, os outros que sobreviveram relataram ao líder que um maluco ao lado de uma garotinha foi o responsável. Vocês lembram? Se não se recorda, não tem problema. Quando acabar de ver esse vídeo, vai ter um link para a playlist The Last of Us. Aproveitando, não deixem de dar um like e seguir o canal e aproveitar para curtir outros vídeos da série. Voltando! Aqui a coisa difere novamente, pois no jogo foram alguns deles. E no seriado, David foi muito específico e dramático em contar que foi um homem de família que se chamava Alec e que era o pai de uma garotinha que parecia com a idade da Ellie.
Aí é um arremate que faz todo sentido com a parte do começo e da pregação de David para aquela mãe e filha de luto. Mas como o David é um cara legal, ele não responsabiliza a Ellie. Como é um cara legal, né? Ainda por cima, ele pede a James que abaixe a arma e entregue o antibiótico. James fica furioso, mas relaxa quando David diz que retornarão amanhã para seguir os rastros dela. A garota solitária que sobreviveu a mais essa aprovação vitoriosa retorna para Joel e dá uma dose cavalar de antibiótico direto na ferida, o que fez a gente ter um acesso de riso aqui em casa, pois ou ia matá-lo ou ia curar ele de tudo, até de cordyceps. Zoeira, gente. A gente sabe que não tem o que fazer no cordyceps. Mas, como se não fosse o bastante no começo, no outro dia ela aplicou uma dose grotesca novamente. Vocês perceberam isso? O que acham desse exagero? Retornando para a cidade das pessoas boas, o pessoal da cozinha estava cozinhando apenas enlatados quando uma linda e vermelha e suculenta carne vermelha chega causando espanto geral. Ele viu as reações e disse que se tratava de um veado. Ok, não vamos discutir com um caçador. Ele serve um cozido de dar inveja, mas quando estão começando a comer, David chega com James felizes, exibindo a caça, com um veado inteirinho. Então, que carne era essa? Fica a dúvida no ar. Essa dúvida vai corroendo nossos pensamentos, não tão nobres sobre as intenções daquelas pessoas do bem. Será possível, minha gente? Já entenderam do que a carne se trata? Será que nesse caso os fins justificam os meios? E quanto a cometer canibalismo, pode modificar a índole de uma pessoa, mesmo que seja para alimentar os seus que estão passando fome? Isso é uma discussão que será tomada no futuro. No seu caso, o que você faria? Como diria a poetisa Hilda Hirst, a vida é crua e faminta como o bico de corvos. E foram esses barulhentos os anunciadores da desgraça que avisaram aos grunhidos estridentes que Joel e Ellie não estavam mais sozinhos. As pessoas boas haviam se revelado, tais como lobos em peles de cordeiro. O perdão não faz parte do sermão desse pregador. Eles queriam vingança pela morte do seu pessoal na universidade. Assim que Ellie viu sorrateiramente, tentou deixar Joel o mais seguro possível. Joel estava um pouco fora de si, e Ellie não escondia o nervosismo. Ela se esforçou ao máximo para deixar o companheiro seguro, deixando-o com uma faca e implorando para que ele não dormisse. Depois ela bloqueou o acesso do porão com um móvel pesado bem diante da porta. Ellie foge com o cavalo no intuito de atraí-los para longe, arriscando a sua própria vida pela do amigo tão estimado, e está fragilizado para se defender sozinho. Ou menos era isso que ela pensava. As cenas que se seguem são cruéis. Confesso que deixa dúvida se Joel vai se defender, visto que ele só se agarrou com a faca e voltou a dormir. A Ellie voltaria para salvar ele? Que tenso. Aqui o desespero é igual no videogame. Só difere a quantidade de inimigos. São somente 6 na série e muitos no jogo. É tanta gente morta pela dupla que daria para matar todo o grupo do Negan em The Walking Dead. Mas tudo bem. Acho que a essa altura todos entenderam que no jogo tem que ser a mais, né? A Ellie lá é toda poderosa, ela vai plena, varrendo geral. Mas a série tem que ser mais contida. A gente sabe que muitos reclamaram da falta de infectados ou do tiro, porrada e bomba. Mas isso faria que a história ficasse em segundo plano. Somos seres frágeis, e a série explora muito bem isso, concordam? Mas por A mais B, o fato é que a Ellie não tem sorte com cavalos. Depois de uma curta perseguição, ou longa no jogo, ela literalmente cai do cavalo e acaba sendo capturada. O bichinho toma um tiro e cai. No jogo 2 acontece a mesma coisa. Eu espero que no jogo 3 você tenha aprendido a andar de bicicleta. Mas querem discutir algum ponto e reclamar? Então foquem suas energias no Sabujo. Que Sabujo, Fernando? Esse cara aqui. Tudo bem que ele é um caçador, mas o louco entra na casa onde o Joe estava escondido, reparando em tudo, vê as coisas caídas no chão e deduz que a Ellie esteve na casa sabendo que tá tudo revirado nesse mundo. Daí o maluco, sem mais nem menos, descobre o armário na frente da porta do porão, e eu fiquei muito feliz quando o Joel fatiou esse cão de caça. Graças ao bendito móvel da Ellie, Joel acordou e o que vem a seguir são as cenas mais violentas de toda a temporada. Joel acorda com toda a adrenalina, desesperado sem a Ellie, e deixa aflorar o monstro da sobrevivência que ele era. Quando Ellie foi capturada, 2 seguiram com David para carregar o cavalo. Sobraram 3. Depois do primeiro, Joel deixa o segundo na neve para servir de isca para o terceiro. Lembra do casal fofo de velhos que Joel interrogou? Lá ele estava um amor. Aqui o interrogatório é bem doloroso. Tá igual no game.
O Wolverine até se deixa uns pedaços mais leves aqui pra vocês verem. Ele espanca e cutuca o joelho do Caçador 2 e pede para que ele aponte com a faca onde fica o resort de Silver Lake. O homem fala a verdade. Mesmo assim, ele acaba com o primeiro prisioneiro, enquanto o segundo reclama da crueldade de Joel, pois o amigo falou a verdade. Joel manda o segundo pro além com uma frase de efeito. Tudo bem, eu confio nele. Tudo bem. Não. Eu acredito nele. Não! Estavam sentindo falta de violência? E se eu dissesse que a Bella Ramsey se divertiu muito gravando o episódio mais violento da temporada? Em outro lugar, Ellie acorda presa em uma cela sem seu algoz. Um game de cara tem o James desmembrando a carne para o próximo cozido de humano. David aparece para oferecer comida e a doida come um pouco da carne antes de jogar o resto fora. Aqui ela está sozinha e percebe uma orelha embaixo da mesa. Quem aparece em seguida é o David dando uma de bonzinho, trazendo o rango. Ele jura ser carne de veado. Mas comer a comida do chefe numa cozinha onde se esquartejam pessoas, acho que ela entendeu do que se tratava, e questiona se eles vão cortá-la em pedacinhos. Dito isso, começa uma conversa exclusiva da série. Ela é profunda e sincera, onde ele não precisa mais se conter e verbaliza o quanto ele é megalomaníaco, com profundas ilusões de grandeza, em que ele é o todo-poderoso, que todos o servem e obedecem. David revela inclusive que enquanto eles precisam da fé de uma entidade que os abandonou, David acredita em uma entidade, o Cordyceps. O fungo para ele era uma forma de iluminação. Nos delírios dele, ele quer ficar na presença de um igual, não somente na companhia das ovelhas que o cercam. A impressão que dá é que o velho chega a se excitar com a Ellie quando ela toca a mão dele. Mas o que ela faz é tentar roubar a chave, e quebra o dedo do maluco. Ellie é atrevida. Ela diz o seu nome e pede para que ele revele aos amigos quem foi que quebrou o dedo dele. Ellie, Quê? diga isso pra eles. Ellie é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo! Sente só o nível. A interpretação da série é melhor, mas mesmo assim ela é muito mais engraçada. Joel chega a Silver Lake e não consegue encontrar a Ellie. Do lado de fora há uma nevasca que não se pode ver nada à frente. Por um momento, achei que ele estava chegando em Silent Hill, mas alguém ficou com essa impressão? Se você não entendeu a referência, tá aí uma série de jogos que vocês precisam conhecer. Mas vai direto pro jogo, depois olha o filme. Se antes eram as cenas mais violentas, o que segue agora são as mais dramáticas do episódio. Ele entra em galpão, vê o rastro de sangue que o conduz até o cavalo executado e pessoas mortas, penduradas como gado após o abate. Ele entende quem são essas pessoas e que não tem tempo a perder. A cena termina com ele procurando por Ellie. O clímax do episódio inicia quando ela é removida da sua cela para ser abatida em cima de uma mesa de desmembramento. Ela clama pela sua vida, mas eles somente a ouvem quando ela diz que está infectada. Melhor ainda, que David também está infectado, pois ao se debater, ela o mordeu. A atuação da Ellie, da Ellie mesmo, não estou falando mal da Ramsey, é tão boa que deixa até o James em dúvida se ela está ou não infectada ao ver o seu braço. Antes que os homens reagissem, Ellie derruba James com um facão e foge para o que agora percebemos ser o saguão da churrascaria, da primeira cena. O que inicia agora é uma perseguição de gato e rato. Ellie procura ganhar terreno para executar o inimigo. Na tentativa de atrasá-lo, uma brasa arremessada da churrasqueira inicia um incêndio em uma cortina. David a desafia para pegar a chave da porta do salão que está com ele. Ele tenta convencer Ellie pela última vez. O papo agora não parece nada sexual. Ele inicia um papo furado, dizendo que decidiu criá-la como um pai. A cena é literalmente sufocante. Conforme as chamas aumentam, Ellie vence a iniciativa e desfere um único golpe contra David, antes que ele violentamente arremesse contra o chão. Apesar da dor da punhalada de Ellie, David começa a enforcá-la. Ele sente o controle, e Ellie sente o desespero. Ellie, aos prantos, luta pela sua sobrevivência, enquanto David conta a vantagem, explicando que o que ele mais gosta é quando suas vítimas lutam para sobreviver. Em sua totalidade, a luta aqui não é muito longa, mas a expressão de dor da atuação de Bella Ramsey é a única coisa que se sobressai e que você vai se lembrar dessa cena. Ela junta suas últimas forças para alcançar o facão de David.
Aos prantos, ela desfere vários golpes letais, golpeando e golpeando e golpeando, mesmo após o inimigo não estar mais vivo. Aturdida, Ellie sai pela porta, chorando, onde é abraçada por Joel tentando confortá-la. Mas o desespero é tanto que ela se debate perante o abraço do amigo. Em uma cena de cortar o coração, nosso e do Joel, ela finalmente se entrega ao abraço, percebendo que está segura. A adrenalina do combate baixa. Ambos precisam se apoiar um no outro para fugir. Enquanto se afastam, a câmera fixa os observa indo embora, como se fosse a cidade se despedindo deles. Pessoal, essa foi a nossa análise do 8º episódio de The Last of Us. Hoje vimos lições preciosas sobre lealdade, amor e confiança. Se gostaram do nosso trabalho, peço que deixem o seu like e se inscrevam no canal. É um gesto pequeno para vocês, mas nos ajudam muito. Muito obrigado e até a próxima.